Quanto menos você espera, mais livre você é. É estranho, né? A gente passa a vida inteira ouvindo que a gente precisa sonhar alto, que a gente tem que esperar o melhor, acreditar que tudo vai dar certo. Mas e se for justamente isso que tá te afundando? Sabe, se o segredo da paz não estiver em não sonhar mais e sim em esperar menos, sabe? Eu não tô dizendo que você não deve sonhar, não entenda isso, mas pega o meu raciocínio. A expectativa é a raiz de toda decepção. Essa é a fala do Shakespeare. Não tem como sofrer com algo que você nunca esperou, tá ligado? Não tem como você se frustrar com algo que você nunca idealizou. Não tem como você se decepcionar com uma vida que você não planejou como um roteiro perfeito, tá entendendo? Isso não significa que você é pessimista. Cara, isso é só ser livre. A expectativa, ela é como se fosse uma prisão disfarçada de esperança. Toda vez que você cria uma expectativa, você também está criando um inimigo invisível, a realidade. Porque o que acontece raramente, bem raramente, é exatamente igual ao que você estava esperando. Você manda uma mensagem esperando uma resposta e, às vezes, ela não vem. Você ajuda alguém esperando a gratidão e recebe a ingratidão. Você dá o seu melhor em alguma coisa e não recebe o reconhecimento que você imaginava que iria receber. E aí, o que acontece? Você fica sofrendo, sofrimento. A culpa não é do outro, a culpa não é do mundo, a culpa é da expectativa criada dentro da sua cabeça. Lembre-se disso. A expectativa mora dentro, o sofrimento nasce fora. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase do Epicteto fala muito. Porque, você sofre não porque algo deu errado, mas porque você esperava que desse certo. E o pior disso, você nunca percebe o quanto você está esperando, até que algo não acontece. Por exemplo, tá ligado aquele anime Tokyo Ghoul? Então, o Kaneki, ele só queria ser aceito, só queria ser amado, ter uma vida tranquila. Criou expectativas sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre sua própria identidade. Mas foi justamente quando ele deixou todas essas ilusões morrerem, todas as expectativas sobre quem ele deveria ser morrerem, foi onde ele se tornou realmente livre. Livre para ser quem ele era, livre para agir com clareza, livre para não depender de mais ninguém. A expectativa é controle, e o controle é a maior ilusão que já inventaram. Você pode planejar, você pode tentar, pode até se esforçar, mas você nunca vai controlar como os outros agem, nem como o mundo vai te responder. E toda vez que você tenta controlar, você se frustra. É como se fosse um paradoxo, o paradoxo da liberdade. Quando você espera que os outros te amem como você ama, você se machuca. Quando você espera que as coisas aconteçam do jeito que você quer, você se decepciona. Mas quando você larga o controle, quando você para de esperar qualquer coisa, você começa a ver como o mundo é. E não é como você gostaria que fosse. E cara, isso é libertador. Não esperar é diferente de desistir. Não tô dizendo que você deve desistir. Tem gente que acha que não criar expectativa é o mesmo que ser frio, sem emoção, ser uma pedra. Mas é o contrário disso. Quem não espera vive melhor, porque cada gesto, cada palavra, cada pequeno momento vira uma surpresa. Quando você espera tudo, nada te surpreende. Quando você não espera nada, tudo te encanta. A chave para a felicidade está em reduzir suas expectativas. Essa frase do Marco Aurélio, cara, é incrível. Cara, pensa naquela série que eu de vez em quando falo aqui no canal, aquela série do BoJack Horseman. Ele tinha tudo, fama, dinheiro, reconhecimento, mas vivia infeliz, porque esperava que isso tudo preenchesse um vazio que ele tinha dentro dele. A vida dele só começou a mudar quando ele parou de esperar os outros e começou a aceitar o que ele era, mesmo quebrado, mesmo perdido, mesmo cheio de cicatrizes. A expectativa é apego, e todo apego machuca. Você se apega a uma imagem, a uma pessoa, a um plano, o que seja. Esquece que tudo isso é frágil, nada fixo, porque tudo muda. A única certeza é a incerteza. O mundo não te deve nada, ninguém te deve amor, ninguém te deve compreensão, nem o universo te deve uma explicação. Essa é uma das verdades mais duras, mas também pode ser uma das mais libertadoras. Porque quando você entende isso, você para de se cobrar, para de sofrer por esperar demais e começa a aceitar o que vem e agradecer por isso. Lembra do Zoro em One Piece, aquele que se perde o tempo todo? Cara, ele nunca foi de esperar nada de ninguém, ele só segue.
faz o que precisa ser feito, ele treina, se levanta, luta. Ele não fala muito, não cria muitas expectativas, mas quando ele age com tudo. E faz isso um dos personagens mais respeitados do anime inteiro, porque, pô, mano, tá ligado como que o Zoro é brabo. Ele realmente é muito quietão, mas quando ele age, você vê o empenho dele, a força com como ele age, e é sempre surpreendente aos olhos dos espectadores. E cara, esperar menos é viver mais. Você não vive o presente quando tá ocupado demais imaginando o futuro. A expectativa te joga lá pra frente e te impede de ver o que tá aqui agora. A vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. Essa frase do John Lennon talvez é como se fosse uma pergunta. Talvez a pergunta não deve ser como ser feliz, mas como parar de me sabotar com tanta expectativa. A resposta é simples: espere menos, aceite mais, viva o agora, não idealize ninguém, faça o que precisa ser feito sem esperar aplausos. Ame sem esperar ser amado, mas na mesma intensidade. Quando você parar de esperar, você para de se decepcionar. Quando você para de se apegar, você começa a viver com mais leveza. E quando você deixa o mundo ser como é, sem forçar, sem idealizar, sem controlar, você descobre uma coisa muito poderosa. Você não precisa de expectativa, você só precisa de presença. Não espere por nada, mas esteja pronto para tudo. E esse foi o vídeo, rapaziada. Se essa mensagem tocou em você, compartilha com alguém. De repente outra pessoa também tá precisando ouvir isso, sabe? Deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa pra engajar aqui. E é isso. Tamo junto e nos encontramos no próximo vídeo.